Bom, oficialmente gravando esse movimento que eu amo tanto, que o mês de março tem uma representatividade muito grande para mim, por N motivos. Primeiro, mês da mulher, né? A gente sabe, todo mundo fala, todo mundo... Segundo, eu, como sou toda conectada com a natureza, gosto e trabalho isso há muitos anos sobre o ano novo astrológico que entra agora nessa semana. Definitivamente, para quem trabalha, entende de energia, de Kundalini, de todas aquelas coisas que a gente gosta quando refere a corpo, energia, o ano astrológico, o ano de verdade começa agora, a partir do dia 21. E terceiro, e não menos importante, é o meu aniversário, o mês de março é 27, é um mês de um novo ciclo, é um mês de preparo. Então, já estou me preparando, né, porque o corpo começa a entender esse novo ciclo, essa mudança, essa irritabilidade, o que acontece com o meu corpo, com as minhas relações, né, procuro não entrar nessa neura de inferno astral, eu procuro entender quais são as mudanças que o corpo está buscando para esse novo ciclo. Então, é um mês de muita importância para mim. E por isso que a escola nasce também em março, há 2 anos atrás, e hoje eu evidencio um movimento para trazer mulheres de pau. Mulheres que vieram para a escola, não só atrás de um maior faturamento, tá, gurias? Que é muito importante a gente poder faturar no nosso negócio, mas principalmente dá um tesão gostoso, né? Aqui a gente pode falar sobre isso, dá um tesão gostoso, a calcinha molha quando a gente fatura com sexualidade, não dá? Porque a gente tem tanto preconceito lá fora desse trabalho, desse movimento, dessa informação, e quando o Pix cai gostoso, de uma consultoria, de uma palestra, gente, o negócio chega assim que... só o cara lá de cima e a Nossa Senhora do Orgasmo que entende, né? Então, assim, aqui são mulheres que acessaram a escola de negócios, não só atrás de um faturamento, de um Pix que a gente ama, mas através de um lugar de fato, um lugar ao sol, né, de trazer esse tema, mesmo com atividades paralelas, ou mesmo com relacionamentos frustrados, ou mesmo passando por turbulências, mulheres reais, que vêm, passam por um processo comigo, e aí a gente acaba, né, conhecendo a vida uma da outra, e aí elas, Cris, é um renascimento, é um processo de renascimento, e eu tô dando cara ao sol. Então, vou trazer para o palco elas primeiro aqui, mas eu quero rapidamente reforçar, porque muita gente que chega aqui não me conhece, né? Eu sou Cris Ago, hoje eu tenho 43 anos, daqui a 2, 3 semanas vou estar com 44, mas o que importa aqui para vocês hoje, né? Quem que eu me vejo? Porque, guria, somos cíclicas, como eu sempre trago, e hoje, como que a Cris Ago se vê, né? Como uma mentora de especialistas em sexualidade. Eu já fui profissionalmente falando, né? A consultora, a vendedora, a parceira. Hoje eu me vejo, e muito pelo feedback que eu vou recebendo das minhas alunas e pelo movimento de estudo que eu venho fazendo, que quem eu venho atraindo, qual é o meu público de fato, são mulheres especialistas em sexualidade. Cris, mas como assim? Então a escola não é para mim, eu não tenho meu certificado? Não, são mulheres que nem sempre têm todos os certificados que a gente acredita que sejam necessários, mas são mulheres que estão levando a sério o movimento da sexualidade para dentro das suas vidas. São mulheres que se tornaram estudiosas e observadoras do movimento da sexualidade nas suas relações. E vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando quando essas 3 entrarem no palco. São mulheres que mudaram o corpo, o cabelo, saíram de relacionamentos tóxicos, que estão fazendo as pazes com seus ciclos. Então, sim, elas são especialistas em sexualidade, da sua própria sexualidade. E aí, sim, elas conseguem libertar, tirar os cadeadinhos de outras mulheres. E mais do que isso, elas conseguem assumir o seu lugar no palco. Então, elas vão para capa de revista, elas estão indo para fora do país, elas estão saindo, né, em eventos locais de muitas expressividades, estão colocando a cara ao sol, porque identificaram a importância de olhar para esse movimento. Certo? Então, chega de falar de mim, porque hoje não sou eu mesmo. Vou trazer para o palco uma queridona. Essa foto representa muito a transformação que ela vem construindo comigo aqui nesse processo. Eu não sei se a gente pode dizer que foi um amor à primeira vista, porque elas ficam me namorando um tempão lá no Instagram, né? E eu reforço isso toda vez que você for investir em algo, seja numa terapia, num curso, numa mentoria, seja o que for para a sua vida, estude, respeite o processo, né? A gente tem visto tantas pessoas comprarem coisas por um prazer imediato.
a gente perdeu aquele desejo do namoro, da conquista, né? Então, assim, contratar ou investir em algum processo de autoconhecimento também requer um namoro. Então, vou trazer para o palco a Aline Santana, que foi um namoro não tão difícil, que a gente estava numa mesma sintonia, conexão, e deu match, né? Tanto que essa foto representa muito, vou deixar ela contar aqui para vocês. Line, é todo o teu palco, vou ficar aqui quietinha, te olhando e te aplaudindo. Seja bem-vinda. Bom dia, meninas. Como a Cris colocou aí, eu sou a Aline Santana. Eu tenho 44 anos e há muito pouco tempo eu comecei a mergulhar no maravilhoso mundo da sexualidade, né? Porque não parece que esse mundinho é um mundinho que ele é escondido, né? E quando a gente começa a adentrar, ele é um universo gigantesco, né? E aí, assim, eu sou psicóloga. Depois que eu entrei, né, nesse universo da sexualidade, eu fui estudar, e aí eu fui fazer uma formação, né, uma pós em sexologia. Enfim, a minha história com a sexualidade, ela começa a partir dos preparativos do meu casamento. O meu segundo casamento, que na minha vida, na minha concepção, é o meu primeiro casamento, né? Eu tive um casamento anterior, mas esse foi o casamento que eu fiz, organizei, paguei, sonhei e e elaborei da forma que eu gostaria, que era meu sonho dourado. E durante a preparação para o casamento, eu ganhei um chá de lingerie, que aqui no Rio de Janeiro a gente ouve falar, mas eu nunca tinha ido. E é assim que eu chego nesse universo da sexualidade, que eu ganho um chá de lingerie e eu falo assim, existe um mundo, né? Existe um outro mundo que eu não conhecia. E aí a gente vai apurando a nossa visão, a nossa audição, e eu fui percebendo que as mulheres no meu entorno também não conheciam. Essa minha prima que me deu o chá de lingerie de presente, ela já tinha ido a um. Então, o que ela faz? Ela vai fazer 40 anos, eu vou casar, datas próximas, ela compra 2 chás. Um para os 40 anos dela e um para mim, para o meu casamento. E aí eu percebo que aquilo é muito legal. Só que tem alguma coisa que, para mim, ainda não casava. Por mais que seja legal, não era daquela forma, não era aquela abordagem que eu queria. Né? Que seria vender produtos de sexy shop. Não era aquilo que eu queria para mim. Porque eu tinha identificado assim, bom, se eu sou mulher, aos 42 anos, né, tô organizando um casamento, estou descobrindo isso tudo, tem outras também. Então, não é possível que só tenha isso de vender produtinhos de sexy shop. E aí eu fui atrás, fiz descobrir, aí foi quando comecei a pesquisar e descobri a Sós, falei, bingo, é esse viés que eu quero, que é um viés que a gente possa cuidar da mulher, né, do feminino, da autodescoberta, da ressignificação, né? Que aí a psicóloga também fala alto, né? Da ressignificação, do nosso reencontro, né? Da mulher com o seu feminino, com a sua sexualidade, a autodescoberta está muito aí. E aí eu já tinha passado dos 40 também, né? Eu já estava com 42, eu ia fazer 43, e aí não é só essa descoberta da sexualidade, mas junto com isso começa a aparecer os sintomas de pré-menopausa, e aí eu fui descobrindo um outro universo com várias camadas. E o meu entorno também, porque com as minhas amigas, a partir desse movimento do meu casamento e do chá de lingerie, nós criamos um grupo, que é o grupo que a gente tem ainda até hoje, que é um grupo que nasceu muito naturalmente, porque ninguém, repito, no meu entorno tinha esse olhar para a sexualidade. Isso aí foi crescendo, até que eu achei Crisago. Comecei a buscar, porque assim, eu já tinha um fornecedor que me agradava.
E aí, então, eu precisava estar em algum lugar, eu precisava buscar alguém que entendesse o que eu estava, como eu estava querendo, montar, vamos dizer assim, né? Montar, organizar, me ajudar a pensar esse caminho que eu estava querendo trilhar, que também é uma transição de carreira, né, Cris? Eu estou nesse processo aí de montar todo esse meu caminho na sexualidade, porque eu ainda sou CLT e eu quero deixar de ser, porque hoje, aonde eu trabalho, com o que eu trabalho, não me satisfaz mais. E aí é nesse momento que eu encontro a Cris, e aí começam todas as minhas transformações. Esse vestido vermelho que vocês estão vendo na foto foi meu primeiro vestido vermelho. Eu nunca usei vermelho. Eu cortei o cabelo curto. Eu fui me olhando e eu fui vendo o que é que já não cabia mais nessa linha que eu estava começando a construir, né? E foi uma ressignificação muito profunda, inclusive para ressignificar o meu casamento. Porque eu cortei o cabelo tão curto que o meu marido não me reconheceu, ele teve um estranhamento tão profundo que ele ficou uns 2 dias quieto. Isso foi muito impactante no meu casamento, né? Eu avisei que eu ia cortar, uma coisa é você avisar, outra coisa é você chegar em casa diferente. E foi muito profundo o impacto de eu ter cortado o cabelo. Porque para ele eu não era a esposa dele. Era uma outra mulher que tinha chegado em casa. E de fato era isso. Eu era já uma outra pessoa. Uma outra mulher. Né? E aí a gente vem ressignificando um monte de coisas. E a partir desse movimento muito, muito visceral meu, vem chegando mulheres para mim no consultório, vem chegando mulheres na vida, né? No ponto de ônibus, na fila, né, da padaria, enfim. E quando a gente vai, quando elas começam a falar, quando começa a conversar, é isso. Relacionamentos muito que não estão mais satisfatórios, mulheres que estão em negócios. Eu agora estou atendendo uma mulher de 48 anos, casada há 20, que o casamento dela começou de repente. Ela estava grávida e no dia que ela chegou da maternidade com o bebê, o pai do bebê se muda para a casa dela. Aí ele resolveu que ele queria viver com ela. Quando ela chegou da maternidade, as malas dela estavam lá. E aí uma conversa, né? E aí um alinhamento? Não tinha. Então foi já uma invasão. E aí agora eles têm um negócio muito rentável, muito sólido, mas que era um sonho dele, não era um sonho dela. Então ela estruturou, ajudou esse companheiro a estruturar todo um negócio que não é um sonho dela. Então hoje, aos 48 anos e depois de 20 de casado, ela não quer mais. E aí ela vem para a gente começar a trilhar, né, a pensar aí essa nova mulher. E por aí vai, a gente tem tido, o universo tem sido muito generoso comigo, e eu com muita gratidão, porque eu pude tá trilhando esse caminho, e o universo tem colocado várias florezinhas no meu jardim, que eu posso estar ajudando para que elas floresçam, para que elas possam se ressignificar a partir do desejo delas, do reencontro com elas mesmas. E aí, quando eu entro nesse universo, as pessoas começam a dizer que a Aline está vendendo produto do sex shop. E aí eu digo que eu vendo produtos de bem-estar íntimo e que eu tenho produtos para a intimidade em si, mas que o meu carro-chefe não é vender lubrificante para relação a dois. O meu carro-chefe é
caminhar com essas mulheres para que elas consigam se ressignificar, e aí entram sim os produtos da SOS, a linha Dermosex. Depois da aula de semana passada, eu chamei até a Ju, né, Ju? Aí a gente bateu um papo muito bom, muito gostoso, trocamos bastante, que a Ju também trabalha muito com a linha Dermosex. E é isso, a linha Dermosex é para mim, enquanto mulher, né? Depois que eu já tiver confortável com essa mulher de 44, de 50, de 48, a mulher que já entrou na menopausa, que já está resolvendo o seu ressecamento, alguma coisa assim, aí eu vou dizer, olha, eu tenho aqui alguma coisa que a gente pode incrementar, mas eu jamais vou chegar para uma mulher que eu vou atender e primeiro eu vou oferecer a minha escuta crítica, a minha escuta ativa, mas acima de tudo, a minha escuta acolhedora, porque somos todas mulheres, né? A partir disso a gente vai caminhar. E aí, eu sou casada, quero melhorar, né? Não só a mim, mas a relação. Então, vamos começar aqui. Vamos trabalhar o seu feminino. Com o andar da carruagem, a gente. Porque quando eu começar a melhorar, quando eu começar a me entender, quando eu começar a entender que o meu ressecamento tem a ver, sei lá com o quê, porque a gente vai investigar isso, aí a gente vai tratar disso. Depois, a gente passa para os outros produtos, se forem um desejo de cada uma delas, né? Porque cada caso é um caso, cada mulher é um universo em si. E cada dia mais, cada mulher que me procura é um universo que eu me apaixono. Né? E isso é lindo, porque depois a gente tem cada retorno, cada feedback. Maravilhoso. Né? E é isso que eu encontrei aqui na escola, com a Cris. Eu falo pouco, né, Cris? Eu demando pouco, mas eu estou aqui no meu universo, trilhando aqui e regando as minhas florezinhas lá no meu jardim. Um beijo para vocês. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Eu que agradeço, é importantíssima a gente ouvir a história de cada uma, como chegou com a sexualidade. E a Aline, quando chega para mim, e por isso a importância da escuta ativa, né, gurias? Exato, Cidinha. E todas aqui com formação, né, a grande maioria na área da saúde, a Aline traz uma frustração muito grande, né, no ambiente de trabalho, até por ter uma questão ali pública, né, no estado dela, enfim. E ela disse, Cris, eu acredito que eu mereça acessar outros ambientes também. Meu conhecimento, ele pode ir além, né, do que eu estou acostumada nesses últimos anos. E eu falei, sim, eu também acredito, mas vamos devagar, vamos primeiro reconhecer a Aline, né, que estágio a Aline Santana está como mulher, primeiro o CPF, depois a gente olha para o possível CNPJ. E a Aline foi uma das alunas, né, e eu sempre gosto de falar isso, porque todas têm os seus resultados, mas a gente vê em algumas uma dedicação, um comprometimento com a mudança, né? Então, assim, não é uma fórmula mágica que a gente vem e toma, né, como se fosse um famoso esquenta e esfria e tal, como a gente está acostumado a ver com vários produtos na vida. Quando você absorve, primeiro eu vou fazer as pazes comigo, com o meu ciclo. Ela sempre me trouxe muito a questão do medo, do receio que ela tinha, né, Aline, a gente sempre fala sobre isso, do que a mãe ia falar, né, quando ela foi convidada pela própria mãe fazer a palestra na igreja, e ela falou, Cris, eu não acredito que a minha... Eu falei, viu? A gente vai fazendo as pazes com o nosso ciclo, para lá fora as pessoas começarem a nos acolher, e não o contrário, a gente não precisa buscar validação externa, é o primeiro com a gente, com o nosso corpo. Então, a Aline, ela teve e tem um comprometimento muito grande
com esse ressignificar da sexualidade na vida dela, né? E eu fico muito orgulhosa de ter ela comigo nesse palco, porque as pessoas merecem conhecer a história dela. E a gente vai ter um próximo capítulo aí, que numa próxima edição ela vem contar, né, Aline? Que a vida vai presenteando a gente o tempo todo. E eu sempre que elas me compartilham as novidades, meu coração fica bem quentinho, porque a vida mulher, né? Se a vida da mulher não estiver funcionando, não vai adiantar o faturamento estar crescendo ou o reconhecimento do profissional. Line, querida, obrigada pela tua participação. Honro muito a sua história, viu? Vamos chamar outra Aline maravilhosa. Gente, eu aprendo tanto com elas. Aline Serafim, vem para o palco, deixa eu te puxar aqui. E deixa eu só buscar ela aqui primeiro. Peraí. E eu quero só, antes dela se apresentar rapidamente, a Aline também foi uma das alunas que, no primeiro momento, tudo que não faz parte do nosso cotidiano nos desafia e nos assusta, né, meninas? E faz parte a gente trabalhar com sexualidade, e a Aline vem com uma história muito forte logo de cara para mim, e eu realmente não soube, né? Eu falei, Aline, não sei, calma aí, vou ter que dar 2 passos para trás para buscar ajuda. E isso é importante na sexualidade ou em qualquer parte terapêutica. Olha, eu vou precisar consultar 2 profissionais aqui, então eu vou deixar ela contar um pouquinho aqui da trajetória dela dentro daquilo que ela entende que é possível, mas a cada mudança dela, a cada relato dela, eu dizia, ou às vezes eu mandava alguma coisa para ela no WhatsApp, ela dizia, Cris, só um pouquinho que eu estou resolvendo tal coisa em tal lugar. Eu falei, meu Deus, eu nunca passei por isso, eu preciso ouvir essa mulher, eu preciso aprender com essa mulher, porque isso é construção, né? A gente fazer as pazes com a gente, como a Aline trouxe aqui. Então, eu faço as pazes comigo primeiro, Crisago, e depois eu passo a escutar outras mulheres que estão passando por coisas que eu jamais passei, né? No relacionamento, no corpo. Então, Aline, seja muito bem-vinda. O palco é todo seu. A tua história merece estar no palco e eu queria muito que você contasse isso para elas. Então, é contigo. Ai, que bom, Cris, muito obrigada. Bom dia a todas. Estou muito feliz, né, com esse convite, com essa oportunidade. E sinto honrada de poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história. Mas, enfim, quando eu comecei, né, nesse universo, foi de uma forma que, a princípio, totalmente aleatória, porque eu estava casada, recém-casada, foi um casamento, assim, que eu estruturei tudo, festa, foi, assim, aquele casamento dos sonhos, né, e eu sempre tive, assim, eu sou filha única. Os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, assim, era numa época que nem se falava muito em divórcio. Era bem mais difícil divorciar, tinha que provar que estava separado. E, assim, por eu ser filha única, minha mãe, ela escutava muito que eu não ia virar nada, né, que ia acontecer isso, tal, mas como assim você vai criar uma filha sem pai? Né? E eu ouvia aquilo e eu pensava assim, gente, eu tenho que ter uma postura, né, para poder honrar minha mãe, né, para que ela não assim, isso que as pessoas estão falando não se torne realidade, né? Eu era muito nova, eu era uma criança, mas eu assumi essa responsabilidade para mim. Eu falo que eu nem lembro assim como que eu fazia, né? Com 8 anos, como que eu fazia para arrumar minha comida e para a escola sozinha mesmo, né? Não tinha os recursos que a gente tem hoje, aliás, hoje nem pode também, né? Porque uma criança de 8 anos fica sozinha. Então, eu tive um script. Não engravidar na adolescência, ok. Fazer uma faculdade, ok. Ter um trabalho com estabilidade, um trabalho digno, ok, né? Me tornei servidora pública. E casar, ter filho, e aí começou a mudar um pouquinho, né? Realmente casei, tudo. Hoje, eu olho para trás, eu percebo que eu casei naquele momento e com aquela pessoa para cumprir esse script. Eu lembro dos meus pensamentos, dos meus sentimentos na época. Eu estava ali com uns 27 anos, tinha aquela questão, mas você já está quase 30, né? Tem que casar, tem que construir sua família. E aí, como que eu faria para sair daquele relacionamento e começar tudo de novo? Com outra pessoa, sei lá, e era um sentimento que eu tinha na época, mas eu deixava ali no cantinho, né? Então, eu fui seguindo esse script. E aí, logo
de início, assim, teve muitos, a gente teve desafios financeiros, né, passou muito perrengue. Eu tinha uma estabilidade, né, que eu era servidora pública e tal, e eu não tive, na época, eu não tinha conhecimento para administrar tudo isso, as contas da casa, sabe essas responsabilidades, essas coisas de gente grande, meio de adulto? Eu não tinha, e aí eu morava, eu e a minha mãe cuidava de tudo, né? Então, eu não tinha essa noção, dessa dimensão do que é você casar e estar ali, e ser responsável pela casa, pelas contas, por tudo, né? Por não deixar faltar nada, ter que comprar coisas, eu não tinha essa rotina, não ia no mercado, nada disso. E aí teve muito problema também de comunicação, né? A gente brigava muito, a gente não se entendia, e eram brigas sérias, né? Mas com o tempo, assim, parece que essa questão foi ajeitando, foi acalmando. Mas aí eu fui buscar uma renda extra, porque eu falei, gente, alguém tem que fazer alguma coisa aqui. Ele não tinha um emprego assim estável, era corretor de imóveis, nem sempre, né, vendia, e quando vendia demorava para receber a comissão, então eu que tinha que segurar as pontas. E até então eu achava que eu não deveria mudar o padrão que eu tinha. Eu gostava de viajar com os amigos, gostava de ir para festa, para barzinho, e eu quis manter isso junto com outra pessoa que não tinha estrutura financeira, né? E aí as coisas foram complicando. E aí foi onde que eu fui buscar. Na época, eu olhei, falei, o que eu posso fazer, né? O que eu sei fazer? Porque eu estava ali dentro de um órgão público, né? Então, tá tudo ali, você tem que fazer isso pode, isso não pode, é bem engessado. Falei, fora isso, o que eu posso fazer? E aí eu procurei, na época tinha os jornais, era o mais comum, né? Jornal físico, minha mãe assinava o jornal e eu fui lá nos classificados. E dentro das possibilidades, eu me considerava uma pessoa que eu sempre falava, eu não sei vender, eu não sei trabalhar com vendas, eu falava muito isso. E aí eu falei, gente, mas eu vou vender o quê? Aí tinha lá Mary Kay, Natura, e aí eu vi o anúncio de um sex shop aqui, né, de Uberaba, e oferecendo essa oportunidade, no caso, você compraria um kit de produtos e um catálogo. Eu falei, é isso, gostei, eu não conheço ninguém que vende, vai ser um sucesso. Assim, fiquei super empolgada, nunca tinha usado nada, e no dia que eu fui, era assim, numa rua bem movimentada, no centro da cidade, né, e ônibus passando e gente subindo, eu falei assim, gente, como que eu vou fazer para entrar nesse lugar, né, aquele sentimento de vergonha, ai, tem que ser escondido, né, com muito custo, e eu desci e subi, e com muito custo eu consegui entrar. Comprei, assim, o mais rápido possível para sair dali, né, e fui. E aí, minha primeira ficha que eu falei, como assim? Eu quero trabalhar com um produto que eu tenho tanta resistência. Aí que eu comecei a perceber alguns bloqueios, né, e aí mas tudo bem, continuei. Aí eu criei uma página no Instagram, não era comum, isso tem o quê? Isso foi em 2014, mais ou menos, né? Criei uma página no Face, comecei a falar com pessoas, só que eu morria de vergonha de falar. Se tinha um produto, como que você vai usar esse produto? Onde que você passa? Eu tinha vergonha de falar, né? Eu queria que as pessoas deduzissem sem eu precisar de falar. Né? Então, não é intuitivo, igual um batom, perfume, né? Que todo mundo sabe como que se usa, para quê, né? E os produtos, não, os bem-estar íntimo, não, né? Não são óbvios, muitos, principalmente antes. E eu tinha vergonha de falar, e veio de novo o questionamento, gente, isso não é para mim, eu não posso ficar com um negócio que, né, que não faz sentido, que eu tenho vergonha de falar. Mas sabe assim, era uma coisa tão forte, uma voz falava assim, continua que é por aqui. Aí eu falei, então tá, vamos lá. E aí eu comecei a conectar com mulheres que traziam questões, desafios no relacionamento delas, autoestima e tudo. E aí foi onde que eu comecei a buscar, estudar para conseguir ajudar. E aí eu percebi que eu fui me ajudando, né? Então fui me curando. E isso foi esse processo. Então, os cursos que eu fiz no início, bem focados mesmo, tinha o primeiro curso que eu fiz, chamava Sex Coach, era um homem que dava as aulas, e isso me engessou mais ainda, porque ele falava, ó, sem risadinha,
não fala, não dê apelido para a região íntima, não use um jaleco, sabe, aquela postura assim, bem fechada mesmo, bem séria, para não ser confundida com outras coisas, né, ele dizia, e isso, né, e eu falei, gente, tá, tudo bem, tem que ser assim, mas aquilo não era leve para mim, né, então foi onde eu fui percebendo que eu tinha a minha forma, fui desconstruindo, fui me curando, né, então fui fazendo cursos, foi durante a pandemia que eu tive a oportunidade de fazer o curso de sexologia com o casal Tessarioli, que até então era só presencial, né, e não tinha como eu ficar indo para São Paulo, acho que era de 15 em 15 dias, alguma coisa assim, e aí eu sou muito estudiosa, e no meio disso tudo, teve também as terapias holísticas, que eu tive contato como paciente, e uma terapeuta disse para mim, Aline, por que você não aprende essas ferramentas para você trabalhar com elas, né? Então, foi onde que eu fui construindo tudo isso, né? Então, hoje, né, estou no auge de uma transformação que eu consegui anexar tudo isso, né? No meio desse processo, tive abortos espontâneos, tive um divórcio bem traumático, tive Maria da Penha, sabe? Tudo isso com o bem-estar íntimo ali me dando esse respaldo, me dando esse conforto, sabe? Então, é realmente assim, agora eu estou num outro momento, estou construindo uma nova história, e juntamente com a Cris, né? A Cris, assim, sempre, né, segurando a minha mão, eu sei que às vezes eu levo alguns desafios, assim, falo, gente, como assim, né? Mas é pesado, mas eu tento trazer isso com mais leveza, sabe? Legal a gente trazer esse assunto da Aline, ela trouxe ali a questão inicial da renda, que muitas de nós traz essa... Desculpa, né, gurias? Eu sempre digo, se a gente fosse realmente atrás de uma renda extra, cara, a gente ia ter vendido bolo de chocolate. Vamos combinar que seria muito mais fácil. Quando a mulher ela vai indo para tentar achar produto, é porque ela quer achar um meio de chegar num tema que para ela é dolorido. Eu sempre falo isso. Você não foi atrás de uma renda extra. Confessa aqui para mim. Né? A gente sabe, a gente fala isso. Mas foi a vida preparando a Aline para um movimento que ela sabia que ia ser muito forte, né? O casamento, né? O relacionamento tóxico. Maria da Penha, muitas vezes a gente estava fazendo a mentoria, eu mandava coisa para ela, ela falou, Cris, estou dentro da delegacia. Eu falei, gente, eu nunca passei por isso, né? Então, ó, tô aqui. O que eu daqui de Florianópolis, você aí em Minas, eu posso conduzir? Porque isso é importante, a gente saber conduzir uma mulher quando ela, né, te traz essa percepção. E aí, quando a Aline começa a se curar desse aborto, desse relacionamento, né, que é uma transição muito difícil, o divórcio, e mais essa parte da Maria da Penha, vem o julgamento da família, né, da mãe, né, da questão dela ser um concurso público e ela abrir mão temporariamente para poder se assumir como uma profissional da área da sexualidade e querer contar. E aí a Aline respeita o seu tempo ali num determinado período, em 2024, que foi um período bem turbulento, né, a gente ali próximas, mas a gente segurando uma mão da outra, porque esse é o papel de uma mentora, né, respeitar o limite, principalmente sexualidade. E a Aline vem em 2025 ressurgindo assim como uma fênix, ela está em capa de revista, ela está na G1 contando sobre divórcio, a família está empolvorosa, como assim? Eu preciso libertar outras mulheres daquilo que eu passei. Então, assim, mais do que merecedora, ela está nesse palco, porque ela me ensina todos os dias, né? Como todas vocês aqui, não precisa ter uma história trágica ou uma história. A Aline, ela pegou daquele problema e ela transformou num algo de luz, né? Ela transformou num algo de muita luz. E eu tenho certeza que não é fácil para ela, né? Então, assim, mas ela, Cris, eu quero estar em movimento. E não precisa estar sozinha, né, gurias? A gente sempre fala sobre isso, às vezes você vai precisar de uma terapeuta, com certeza, mas você precisa de um grupo de mulheres vivas e reais, que também talvez passaram por isso, né? A gente está lá num grupo de mulheres onde a gente tem mulheres que tiveram aborto, mulheres que passaram Maria da Penha, mulheres que passaram relacionamento tóxico, narcisista, viúvas, mulheres que estão passando pela menopausa e todas elas no seu contexto compartilhando algo de renascimento. Isso é falar de sexualidade, é olhar para si e agora eu preciso transformar a vida de outras porque estou me curando nessa parte. Então, quero te agradecer de coração a tua vida, a tua história, a tua vulnerabilidade, você ter vulnerabilidade, né? Abrir
o campo, assim, abrir a sua fala. E claro que a gente alinhou isso, eu perguntei, podemos? Ela falou, e eu sempre digo para as minhas alunas, quando você estiver pronta, me avisa, porque eu vou te trazer para o palco. E às vezes elas demoram 1 ano, 2, e eu espero, né? Nós estamos em 2 anos de escola, eu espero, mas tem umas que dizem, agora eu estou pronta, então vem. O espaço está aberto, e vou deixar aqui ao vivo para todas que estão me escutando, eu vou gravar. A hora que você se sentir pronta e quiser vir contar sua história com a sexualidade, está aberto para você esse palco. Porque quando a gente ressignifica, a gente precisa contar para o mundo para poder inspirar outras mulheres. Isso é cura, né? Aline. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo. É lindo. Eu falei, você esqueceu um movimento bem bonito. Eu gosto desse movimento de mulheres reais. Vem, Ju, vem para o palco, Juliana Garcia. Deixa eu fechar, que eu fechei meu microfone. Aprendo tanto com a Ju, e antes dela abrir aqui e contar, eu aprendo com muitas alunas, o tempo todo. E aí a Ju também tem um relacionamento de muitos anos, né, como eu, e sempre a gente trocava umas ideias no WhatsApp, no Instagram, e eu um pouco curiosa, falei, Ju, mas eu não... E aí daqui a pouco a gente começou a trocar tanta ideia, eu gosto de trazer esse tema, e eu e mais 2 alunas que têm mais ou menos o perfil de relacionamento, digamos assim, e a gente resolveu criar, inclusive, um grupo, né? Lindas, Perigosas e Proibidas, porque são mulheres que estão no relacionamento, se permitindo fazer coisas maravilhosas e ousadas, e que às vezes a gente é julgada por outras, né? Falei, gente, mas eu vou falar com quem me deixa confortável, eu não vou ficar querendo convencer a irmã, prima, a vizinha que está aí me olhando torto, eu vou falar com quem... E aí as alunas também nos permitem isso, né? Cris, vamos conversar mais sobre esse tema, que eu vi que ainda, né? Então, a Ju é uma das pessoas que eu tenho toda uma admiração, porque ela sempre me ensina com muita sabedoria tudo que ela faz, muito centrada, muito cirúrgica. Enfim, vou deixar ela se apresentar. Ju, o palco é todo seu. Meu Deus do céu, que honra. Bom dia. Conseguem me ouvir? Uhum, conseguimos. Gente, estou emocionada aqui. Eu só tenho cara de brava, mas eu sou coração mole. Cris, obrigada pela sua fala. Alines, fiquei emocionada com a história de vocês. E aí vai passando um filme pela minha cabeça, né? Com a história de vocês. E ter conhecido todas vocês realmente uma honra. E ter tido esse contato mais próximo com a Cris, com a Andressa, com a Michelle, a gente só aprende uma com as outras. Para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Garcia, tenho 44 anos, eu vou para o final e volto para o início, porque atualmente eu moro em Portugal. Depois de amanhã vai fazer 1 ano e 3 meses que eu estou aqui. Viemos para cá com o propósito de abraçar a família. Então, nós morávamos, eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, morei 35 anos em Cuiabá. Em 2019, por conta da empresa do meu marido, nós fomos para São Paulo. E 2022, eu decidi que eu não queria morar mais na insegurança do Brasil, que meus filhos não mereciam passar por tudo que nós tínhamos passado em São Paulo. 2 atentados de roubo ao nosso carro, as crianças dentro, e eu não queria mais. E conversei com meu marido, meu irmão já morava aqui, um casal de amigos já morava aqui, e decidimos vir para cá. E a primeira pergunta e o meu trabalho? E o que eu gosto de fazer? E eu fiquei perdida, e conheci a Cris nesse momento. Voltando lá no início, eu disse que eu ia para o final e voltaria. Voltando no início, eu tive a minha bebê, minha segunda filha, em 2015, e tive uma depressãozinha pós-parto. Clássica. Meu casamento sempre foi muito bem estruturado. É claro, né? Uma coisa ou outra ali, a gente sempre acaba tendo que organizar. Mas nada muito grave. Eu tinha uma vida financeira estável. Também era funcionária pública estadual. Era porque eu pedi exoneração quando vim para cá. Mas eu era policial civil. Trabalhava na época na delegacia de entorpecentes. Então era um pouco pesado, eu com criança pequena. Tive
um parto tranquilo. Quando minha filha fez 6 meses, eu entrei numa neura que meu corpo estava horrível, que eu estava gorda, que o meu marido não se interessava mais por mim, mas era mentira, era coisa da minha cabeça. Eu não conseguia mais me ler, me ver diante do espelho. Sempre fui uma mulher muito bem resolvida com meu corpo plus size. Sempre, sempre, sempre. Nunca tive problema algum. E naquele momento, não. Eu me escondia, eu não queria sair mais de casa, eu não queria ir para as lojas comprar roupa. E eu e meu marido sempre usávamos produtos sensuais, sempre. Então, nossa vida sempre foi muito ativa. E aí ele falou para mim, ele falou, olha, faz tempo que você não compra uma lingerie nova. Vou comprar uma para você. Você usa para mim? Eu falei, jamais, com o corpo que eu tô. Eu falei, não, eu não quero. E aí uma amiga minha me mandou mensagem, oi, Ju, tudo bem? Agora eu tô vendendo produtos da ASOS, na época era outra marca, era Erótica Toys. E posso te mandar o catálogo? Falei, pode, vou mandar pro meu marido, ele disse que quer comprar uma coisinha para mim, pode mandar. E aí ele escolheu uma lingerie, eu escolhi alguns outros produtos, ok. Chegaram os produtos na minha casa, e aí ele com toda a destreza, ele 7 anos mais velho que eu, já tinha passado por um relacionamento, então sabia lidar com as minhas emoções, sempre soube. E sempre muito mais centrado do que eu. E aí me convenceu a colocar a lingerie, me convenceu a usar o produto, e a gente começou a se aproximar mais ainda, mas eu ainda sempre com receio do meu corpo e tal. Então, ele falou assim, olha, vamos procurar mais coisas para a gente fazer, para a gente sair da rotina. Ele sempre muito mais ativo, né, do que eu. Falei, ok, vamos lá. Mas eu não estava muito animada. Até que eu falei assim, poxa, os produtos que nós compramos são tão bons. Vou dar uma olhadinha no site. E olhei no site e vi a oportunidade de ser consultora. Falei, olha, que legal, né? O que você acha, amor, da gente comprar produtos no atacado? Foi isso que eu falei para ele. Eu falei, já que a gente usa bastante, vamos comprar produtos no atacado, né? É tão baratinho, olha só, você compra R$100 e consegue comprar no atacado. Ele falou assim, vamos, compra uma caixa cheia e a gente vai usar tudo. E aí eu comprei uma caixa de produtos, me cadastrei, comprei uma caixa de produtos e tal. Eu, capricorniana, ele também, eu olhei para ele olhou para mim, ele falou assim, você tá pensando mesmo que eu? Eu falei, tô. Ele falou, vamos fazer dinheiro com essa caixa? Eu falei, vamos. Ele falou, cara, você conhece tantas mulheres, as mulheres conversam tanto com você, vem aqui em casa, você reúne as meninas e tal. Começa a conversar com essas mulheres, quem sabe a sua autoestima começa a voltar. É disso que você precisa. Eu falei, mas eu tô com criança pequena. Ele falou, não, eu fico com eles. Eu já tinha um menino de 4 anos e tinha uma bebê. Eu falei, não, marca a reunião, marca aqui no condomínio mesmo, eu fico com as crianças, você desce, conversa com as meninas, leva os produtos e pronto. Vai ser uma terapia para você. Então não era uma renda extra para mim. Ele fez tudo aquilo para que eu saísse da minha bolha, saísse daquela caixinha. E assim foi. Chegou a primeira caixa, reuni as amigas, desci para o condomínio e vendi a caixa toda. Aí eu, boa. Mas o que me impactou é a conversa de cada uma delas, é a história de cada uma delas. Tudo que elas contavam, me contaram, o que a gente conversou naquela reunião, foi me fazendo ver que nem só eu tinha aquele problema, que elas também tinham, aquela dor não era só minha, e que juntas a gente podia trazer um maior conforto. E aí que eu falei, poxa, essas reuniões entre mulheres faz bem para mim, e tá fazendo bem para elas também. Meu marido falou assim, amor, eu sempre te falei que você tem voz, você sempre teve voz, você sempre foi protagonista. Ele falava para mim, você sempre foi protagonista da sua vida, você tá deixando de ser, e eu acho que você precisa voltar. É esse o caminho. Ele sempre fala para mim, é esse o caminho. Falei, pronto, então é isso. E eu comecei reuni num grupo de WhatsApp, na época, em 2016, o WhatsApp estava começando, ele me deu um telefone novo, cadastrou o WhatsApp no meu telefone, falou, coloca toda a mulherada dentro de um grupo de WhatsApp e começa a falar o que você está fazendo a partir de agora.
que você está vendendo produtos sensuais, que você está reunindo mulheres por um bate-papo, dá um nome. Que nome? Eu falei, eu gosto de salto alto. Pronto, as meninas da salto alto. Até hoje faz 9 anos. Então, criei um grupo de WhatsApp e comecei a fazer reuniões mensais. E eu comecei a me curar nessas reuniões. Porque outras mulheres também tinham as mesmas dores que eu. Deixei meu cabelo crescer, mudei as minhas roupas, comecei atividade física, emagreci, consegui voltar a amamentar, porque o meu leite secou na época, consegui voltar a amamentar. Fiz um ensaio sensual plus size com uma cliente minha, que era fotógrafa. Ela falou, Juliana, eu preciso de uma modelo como você, porque as mulheres plus size não se sentem merecedoras de um ensaio fotográfico sensual. Você topa? Eu falei, agora, na hora. Fiz esse ensaio sensual, divulguei algumas fotos nos meus grupos de WhatsApp para mostrar para outras mulheres que elas também poderiam fazer um ensaio, e não é para o outro, o ensaio não foi para o meu marido, o ensaio foi para mim. E eu dizia isso para elas, vocês não precisam dar de presente um ensaio sensual para alguém, é para você mesma. Então, tudo que a gente conversava ali fazia muito bem para mim. E depois que eu me curei, eu alcei voos, comecei a fazer eventos na minha cidade, eventos grandes, mas você lembra que eu era policial civil? Como a Aline Serafim disse, o órgão público é muito engessado. Começaram a surgir, e eu saía nos jornais, eu dava entrevista, eu saía nas revistas, nos jornais, nos sites, porque era um movimento muito grande dos eventos que eu fazia. Um dos eventos foi, eu levei a Vagina Sem Neura, a Ana Gering, para Cuiabá, coloquei 350 mulheres dentro de um auditório da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa barrou o meu evento porque eu ia falar sobre sexualidade. Começaram a surgir movimentos e matérias em sites divulgando e pressionando a Assembleia Legislativa para não cancelar. E assim foi feito. Nós fizemos esse evento lá, esse evento grande. Meu nome foi para a Corregedoria da Polícia, de que onde já se viu uma policial civil falando sobre sexo. Eu fui chamada, não fui sancionada, né, mas fui chamada. Então, foi um processo delicado, mas eu nunca deixei de fazer o que me fazia bem. Na realidade, sempre fez muito bem. Quando eu fui para São Paulo, eu precisei pedir afastamento da polícia para cuidar da saúde da minha filha, e não fazia mais eventos, porque eu não podia sair de casa, porque eu precisava cuidar dos meus filhos, então a prioridade era eles. Me doeu um pouquinho, porque eu sempre gostei de estar com a cara no sol, que é o que eu sempre gostei de fazer, mas eu continuava com a venda de produtos. Eu tenho um site, eu tenho uma sócia em Cuiabá, o site ainda funciona, a venda de produtos funciona, mas eu costumo dizer que é uma... Ainda aqui em Portugal, o site ainda funciona, eu faço a parte de vendas aqui, e ela faz a logística de lá. E comecei, só para finalizar, para dar uma fechada, como que eu faço isso? Eu comecei a humanizar os meus atendimentos. Não é um atendimento pelo site, o site está lá, mas ninguém compra pelo site. Eu trago essa cliente para mim. Eu trago essa cliente para um bate-papo, eu trago essa cliente para uma consultoria comigo, eu trago essa cliente para que ela possa se abrir, para que eu possa ouvir essa necessidade, essa dor dela, e aprender ainda mais com todas elas, que é assim que eu consigo, e que eu gosto de atender e de trabalhar. Eu não gosto de nada mecânico, nunca gostei. Olha aí, quanta história legal, né? A Ju, quando veio para mentoria, e tu vê toda essa trajetória, né? Que às vezes a gente vê, mas ela já fez tanta coisa, sim, mas a vida foi lá e disse para ela, agora ressignifica, e não faz mais. Não faz mais como você fazia, a questão da profissão na polícia, não para os eventos, porque ela teve uma magnitude na região dela muito grande, porque a filha ficou doente, vida real de mulher, né? E ela, mesmo assim, quando ela entrou para a mentoria, que ela já estava com destino para fora do país, ela chegou na mentoria querendo desistir da sexualidade, né, Ju? E ela finalizou ali o primeiro processo criando o seu canal no YouTube, que ainda a gente está ali, tudo que a gente cria tem que ter um processo de maturação, né? Gestação, vamos falar assim.
E eu disse, Ju, só não perde, né, esse conhecimento, essa tua fala, se tu quiser gritar para o mundo, compartilha através de consultorias e tal, que é exatamente isso que ela está fazendo lá de Portugal, né, com as clientes do Brasil. Ela vem, ela faz um pós-venda, a logística está funcionando aqui muito bem, obrigada, e ela entrega um processo de consultoria para uma escutativa, nada mais, né, usando as ferramentas do digital que a gente tem muito bem, obrigada. Então, a Ju, ela respeita o prazo, e quando ela vai para Portugal, ela me diz isso, Cris, eu vou parar o meu movimento tão expressivo em sexualidade para dar atenção para a adaptação dos meus filhos, da minha família em Portugal. Perfeito, Ju. Quando estiver pronta, volta. E a Ju volta em 2025, né, para o processo de mentoria, para ressignificar isso também. Então, a gente precisa respeitar. Mas em nenhum momento a Ju desistiu, em nenhum momento ela disse, não é para mim, em nenhum momento... E o corpo, nesse meio tempo, doeu, né? O relacionamento vai passando, porque quem tem relacionamento mais tempo sabe que os relacionamentos vão indo e vão vindo. Os filhos crescem, a gente fica apavorada, porque daí agora é a hora da gente falar com os filhos sobre sexualidade, né? Que é o que eu estou vivendo também aqui. Então, é tão bom quando a gente tem mulheres por perto que não desistem delas mesmas, simplesmente respeitam o tempo. Cris, vou dar um tempinho aqui na venda ou no atendimento, mas eu quero estar sempre em contato contigo. Quero estar sempre nos movimentos para poder significar isso aqui da minha... E tudo bem, será sempre bem-vinda nesse movimento aqui do café. Então, Ju, muito obrigada pela tua confiança, pela tua história, pela tua construção e por tudo que tu me ensina na vida pessoal também. E por ter sido aceitar o meu convite aqui de estar nesse palco, porque eu sempre digo, né, a gente não pode esconder para o mundo toda a história que a gente faz, do que a gente enfrenta, né? A Ju enfrentou uma questão burocrática no trabalho dela, né? De dizer, não, ó, mesmo eu sendo polícia civil, eu tenho esse direito, sim, de trazer um conhecimento. Então, percebam que é uma força, gurias, que não é física. A gente não precisa brigar com as pessoas, a gente vai e traz uma força de conhecimento, que isso é tesão, né? Isso é conexão com o corpo, é uma mulher que sabe do que ela está fazendo, ela não precisou separar, ela não precisou largar os filhos, ela não precisou rasgar a profissão, ela respeitou o prazo quando realmente foi para fora do país. Olha que lindo, é uma mulher que respeita o processo, mas não abre mão do seu talento. Meu amor, toda a honra e glória à tua história, e obrigada, viu, pela consideração com o nosso trabalho aqui também, contribuir com a tua história. Beijo. Obrigada, Cris. Obrigada, meninas. Temos 5 minutinhos para a pergunta, na verdade 2, porque aqui a gente precisa respeitar o time, e se alguém tiver e quiser abrir o microfone, seja bem-vinda. A gente tem uma segunda edição, um segundo dia, né, de encontro, que é o dia 24, e depois dia 31 de março, tá? Então, coloquem na agenda aí, vai ser uma edição especial do Café, Mulheres de Palco, a gente vem trazer mulheres que realmente entenderam o que a sexualidade quis significar na vida dessa mulher, respeitando as suas relações, os seus prazos, e estão ali de mãos dadas comigo no movimento, ou entendendo, né, que a gente pode se unir, porque isso é outra coisa, a gente vai encontrando mulheres no meio do caminho, não é uma mulher que você encontrou há 20 anos atrás, está aqui, não, às vezes umas vão largando, e outras vão chegando, e você tem que entender, isso é a vida, né, a gente entender que uns vão, outros vêm, outros te fortalecem, enfim, alguém em especial, eu acho que alguém tinha levantado a mão, peço desculpa se eu não vi, mas enfim, se alguém quiser falar alguma coisa, agradeço a participação de todos, essa aula depois sobe para o YouTube, para quem quiser, né, rever ou compartilhar com alguma amiga que queira colocar a cara ao sol em sexualidade. Eu acredito que aqui é um lugar muito confortável para começar, tá? Aqui somos todas mulheres falando de sexualidade, todas com vulnerabilidade. Então, é muito importante a gente primeiro fortalecer num lugar acolhedor, para depois jogar para o mundo, porque, gurias, cá entre nós, quem nunca fez um postzinho lá, mais profissional possível, e vem alguém e joga um comentário tão desagradável, que já te estremece, ou, né, como eu recebo às vezes nos stories das minhas alunas, Cris, olha o que a minha prima me disse, eu falei, querida, coraçãozinho para ela, e segue o baile, porque a gente não vai receber a validação de quem está lá fora, porque o nosso tema incomoda, só que o nosso tema salva, eu preferi escolher o que salva. Não, o que incomoda, deixa elas, uma hora elas vêm. Eu estou escolhendo o caminho das que querem salvar. Então, fica o meu convite para vocês voltarem aqui dia 24 de março, né?
e dia 31 também. Muito obrigada pelo tempo e desejo uma semana abençoada. Deixa eu fazer uma fotinho aqui, rapidinho, assim, desse movimento aqui. Vou fazer duas, tá? Deixa eu só parar a nossa gravação. E fica mais fácil.